Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar, es la clase Plus Number 2, número 2 de gastro. Nosotros hoy vamos a charlar a respeito de tres temas fundamentales, los dos primeiros são os principais e o último é como se fuera um plus por si aí pergunta. Generalmente não suelen perguntar essa cosita, pero por las dudas vamos agregar. Então, vamos a compartilhar pantalla aí, empezamos. Bueno, classe plus número 2, number 2. Tá. Vamos ver quais são os pontos que nós vamos a ver hoje. Bem rapidito, bem sencillo, creio que não vai tardar mais de 15, 20 minutos, sim, porque eu deixei o mais importante acá. Vamos falar primeiro sobre a respeito da paracentesis. Eu creio que quedou aí uma lacunacita meio aberta, e então vamos cerrar essa lacuna a respeito da citis, ou seja, da paracentesis. Bueno, a citis, como já sabemos, é o acúmulo de líquido intraabdominal quando sobrepassa mais de 500 mililitros. Qual é o ponto? Esse líquido está formado por algo. Temos diversos tipos de formação desse líquido para se acumular. Pode ser alteração da pressão plasmática, da pressão hidrostática, pressão oncótica, pode ser por bactérias, infecções. Então, algo que genera isso como insuficiência cardíaca, síndrome nefrótico, peritonitis bacteriana espontânea, tumores, algo causa o acúmulo de água intraabdominal, o acúmulo de líquido, não de água, perdão. Então, esse acúmulo de líquido se classifica a partir de sua quantidade, ou seja, de sua gravidade. Por exemplo, são 3 grados. Donde o grado 1, la citis é mínima, ou seja, muito pouca. Generalmente, só se detecta por ecografia. O paciente tem a aparência de ser normal e somente se detecta um líquido livre intraabdominal por la ecografia, ou a vezes quando vai ser um ataque por alguma outra causa. Não necessita generalmente de tratamento, porque não é uma citis muito grave, ou seja, muitas das vezes ela é autorresolutiva e se recomenda a redução da ingesta de sódio e o controle da evolução. Em cambio, as ascites de grado 2 é uma ascitis moderada, que aí sim o paciente vai generar essa compressão intraabdominal, alguns signos e sintomas, e vai generar um mal-estar abdominal, pero não interfere nas atividades diárias. E o grado 3 de la citis é quando aí já temos afectação das atividades diárias, ou seja, influi a respeito da qualidade de vida do paciente. Tem uma distensão abdominal importante ou uma ascitis a tensão. Se caracteriza por mal-estar abdominal intenso, em ocasiões apresenta disneia e interfere de forma importante em suas atividades diárias. E assim é como o paciente pode vir apresentando uma citis. O ombligo hacia afuera, sim, parece uma língua acá, isso, né? Língua é a última coisa que parece, pero bueno. O ombligo sale hacia afuera, miren acá as estrias. Essas estrias, generalmente, quando são tempranas, miren, essa é a diferença entre estria temprana e estria que já foi passado um determinado tempo. As estrias, generalmente, que são agudas, de formação aguda, por uma distensão abrupta da piel, vão ser, generalmente, estrias rojizas. Em câmbio, quando são estrias já mais crônicas, são estrias que já são pálidas. E assim, nós temos uma ideia se isso foi agudo ou se isso foi crônico. É solamente pensar, a embaraçada, generalmente, quando empieza a ter estrias por a distensão abdominal, generalmente, as estrias são iguais a essas, são rojas. E quando cronifica esse processo, ou seja, quando vai cicatrizar depois de alguns meses, essas estrias, quando já ganha o bebê e tudo isso, essas estrias, a maioria, em algum porcentagem das mulheres se reduzem, não aparecem, e algumas mulheres quedam com estrias. E as estrias, como um processo evolutivo, elas se tornam aí da cor da pele, ou seja, não quedam mais rojizas. Então, a citis gigantesca, essa seguramente já está atrapalhando a vida desse homem. Provavelmente nem consiga mais ver ele negocita aí. Bueno, e assim também pode aparecer o paciente com ascites. Essa ascites seguramente é de grado 3. Grado 1 e 2 são leves. Generalmente o paciente não tem afectação de sua qualidade de vida. Bueno, o que é importante fazer com um paciente que chega assim?
é importante fazer uma paracentesis. Por que é importante fazer a paracentesis? Justamente para determinar a causa. Porque um tumor, por exemplo, uma metástase de um tumor, pode ocasionar uma metástase intraperitoneal e pode generar ascites. Então, é sumamente importante fazer a paracentesis para distinguir as causas. Que nós já vamos ver, vocês já sabem, sim, que é o índice de Gassa que vamos utilizar, mas já vamos ver com essa atitude que é todo o que vamos fazer com esse líquido acítico. Bueno, vem um paciente com ascites, que devemos fazer? Se o paciente vem assim, com uma pança que está embaraçada de trigemelos, basicamente, temos que fazer a paracentesis. Como se faz a paracentesis? Paracentesis vamos fazer com o paciente de cúbito, bati acá o negócio. Vamos fazer com o paciente de cúbito supino, ou se pode ser também de cúbito lateral esquerdo, se é líquido, se há pouco líquido. E generalmente quando há pouco líquido, nós vamos utilizar o controle ecográfico, ou seja, vamos pôr o transductor ecográfico e vamos punçar, para não punçar, por exemplo, sem querer, um asa intestinal e fazer mierda aí no paciente. Então, quando há muito líquido, generalmente não necessita controle ecográfico, generalmente se põe o paciente de cúbito supino, e nós temos que fazer a máxima asepsia, ou seja, desinfectar a zona com solução de iodo, poner campo e materiais estériles, porque se nós, por exemplo, deixamos um aureus aí, podemos introduzir o aureus no momento da perfuração aí, de fazer não é perfuração, gente, é fazer como é? A punção, perfuração, não. A punção, podemos aí infectar o peritoneo do paciente com aureus. Então, asepsia máxima. Vamos punçar com uma aguja intramuscular no terço externo da linha que une a cresta ilíaca entre o ombligo e a aspiração suave intermitente. Então, vamos agarrar o ombligo e vamos traçar uma linha entre a espinha ilíaca anterosuperior e o ombligo. Sim, como se fuera assim. Bueno, está feio de memorizar, está feio de imaginar. Então, vamos ver na prática. O seguinte, ombligo do paciente, cresta, espinha ilíaca anterosuperior. Então, no terço externo, acá es el punto de punción. Pero ¿por qué no se punza acá? Justamente por los vasos que nosotros tenemos acá. Tiene mucha vascularización, por eso que no se punza. Se prefiere punzar acá, que es el sitio de elección para la punción. Bueno, entonces, vamos a punzar con una aguja intramuscular y vamos a extraer uns 60 mililitros para enviar al laboratorio para hacer los estudios. Concomitantemente, temos que fazer uma cosita acá, que é sacar a sangre do paciente, ou seja, vamos sacar a sangre venosa do paciente e também vamos pedir a albuminemia desse paciente, para nós depois evaluar o índice de Gassa. Mas basicamente, nós extraímos pouquinho e, em caso de ascites escassa, ou seja, pouco, nós vamos utilizar a ecografia para guiar a aguja. Bueno, ¿cuáles son los testes que nosotros hacemos en nuestra paracentesis? O sea, el test laboratorial que nosotros vamos a hacer. Primero, vamos a utilizar el recuento celular. Recuento celular generalmente sirve para contar el conteo celular y es una de las técnicas más importantes y siempre tenemos que hacer, justamente para descartar una infección de ese líquido acítico. Bueno, quando, por exemplo, esse recuento celular aparece mais de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico, vai indicar uma infecção desse líquido acítico, ¿sí? Bueno, o outro que nós vamos pedir, o outro estudo, é a bioquímica, ou seja, vamos pedir proteínas totales. E aí nós vamos classificar, por exemplo, como transudado ou exudado. O transudado ou exudado nos indica a causa. Por exemplo, se é um exudado, provavelmente é uma causa ou tumoral ou bacteriana. E se é um exudado, um transudado, já podemos pensar em alterações da pressão oncótica ou da pressão hidrostática capilar, que aí extravasa o líquido. Então, se tem menos de 2,5 gramas de proteínas totales, é um exudado. Se tem mais de transudado. Se tem mais de 2,5 gramas, é um exudado. Então, menos de 2,5, transudado e mais exudado. Glucosa. Por que é importante pedir a glucosa de nosso paciente, de líquido acítico? Basicamente, é para evaluar se, por exemplo, a glucosa de líquido acítico está baixa ou está normal ou alta. Por que é importante? Porque quando temos processos bacterianos, generalmente
comen glucosa, as bactérias le gustam, amam a glucosa, então a glucosa muitas das vezes cai allá abaixo, 30, 40 miligramos por decilitro. LDH. LDH generalmente se pide por cuenta de la peritonitis bacteriana espontânea para evaluar se há uma peritonitis bacteriana espontânea por um germen ou não. Amilasa. Amilasa também se pode pedir em los casos de ascites pancreática, que pode generar a pancreatitis uma ascites. Microbiologia. Nesse líquido acítico, nós vamos fazer como se fosse um acitocultivo. Não sei como vou dizer. Em sangue temos hemocultivo e acá temos a microbiologia. Evaluar se há alguma bactéria nesse líquido acítico. E a citologia também é sumamente importante. Por que é sumamente importante? Porque a citologia mira no microscópio óptico e busca, por exemplo, células tumorais, como, por exemplo, a carcinomatosis peritoneal. Bueno, y el gradiente de albúmina, el índice de Gasa. Bueno, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esses 60 mililitros que sacamos? Va al laboratório. ¿Sí? En el laboratório vamos a pedir recuento celular, bioquímica, glucosa, LDH, amilasa, microbiología, citología y el Gasa. El Gasa, acordando sempre que quando vamos a sacar el líquido acítico, devemos sacar del paciente uma muestra de sangre venosa para hacer el índice de Gasa, porque vamos a hacer el gradiente seracítico de albúmina. Então, dependendo do valor, se é maior ou menor de 1,1 gramos por decilitro. Isso há que se acordar. Se, por exemplo, acuérdense que é gramo por decilitro, porque vai perguntar, 1,1 o quê? Então, acuérdense que é gramo por decilitro. Bueno, se o gradiente é maior de 1,1 ou 1,1 gramos por decilitro, sospechamos de causa como cirrose, hepatitis alcoólica, ascites cardíaca, ascites mixta, metástase hepática, insuficiência cardíaca fulminante, síndrome de Buchiari. Se o índice de Gasa ou gradiente é menor de 1,1 gramos por decilitro, aí vamos ver em carcinomatose peritoneal, peritonitis tuberculosa, ascites pancreática, biliar, infarto ou obstrução intestinal, síndrome nefrótica, rotura linfática pós-quirúrgica. Então, dependendo do índice de Gasa, maior de 1,1 ou menor de 1,1, nós vamos sospechar determinadas causas e vamos enfocar para diagnosticar que causa é e corrigir essa causa para que aquele paciente melhore de la ascites. Basicamente isso. O tratamento de la ascites generalmente é tratar a causa. Por exemplo, tem um síndrome nefrótico, perde muita proteína por el riñón, eu tenho que dar albúmina endovenosa para que aquele paciente deixe de ter essa extravasação celular. Tem uma insuficiência cardíaca. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou, por exemplo, dar uma digoxina para melhorar sua insuficiência cardíaca congestiva. Basicamente isso. Tratando a causa, se trata a ascites. E ojo porque o líquido acítico sempre vai servir como se fosse um caldo cultivo para as bactérias. Então, se eu tenho líquido no abdômen, eu posso ter uma infecção na translocação bacteriana e pode infectar meu líquido acítico. Bueno, basicamente é isso que hay que saber de paracentesis, ¿sí? Acuérdense que onde se punza e quanto se saca e que vão fazer com o líquido. Sí ou sí hay que saber Gasa, porque el Gasa nos indica a causa, ou seja, nos hace diagnósticos presuntivos de la causa. Basicamente é isso. De la ascites. Sumamente sencillo, sumamente fácil, rápido e pontual. Agora vamos ao tratamento da hemorragia digestiva varicosa. Eu vi que tuvieron algumas dúvidas, então vamos de novo a essa parte de tratamento da hemorragia digestiva varicosa. Antes de começar, vamos solamente fazer breve repassito. Hemorragia varicosa. ¿Por qué es causada? Por vasodilatación venosa ou seja, formação de varices esofágicas. Essas varices esofágicas se formam generalmente por hipertensão portal. Hipertensão portal mais de 10 milímetros de mercúrio. Generalmente, pressão normal de la vena porta é de 3 a 5 milímetros de mercúrio. Quando sobrepassa de los 7, aí já temos hipertensão portal. Quando sobrepassa 10, aparição de varices esofágicas. Quando sobrepassa de 12 milímetros de mercúrio, essa pressão portal, aí já podemos ter uma hemorragia varicosa espontânea. Bueno, a causa principal e mais frequente de varices esofágicas é cirrose. Como se trata a hemorragia varicosa? Então, nós quando temos um paciente com cirrose, vamos agarrar esse paciente que é o mais sencillo para memorizar e para recordar. Paciente com cirrose sempre devemos fazer a profilaxis primária de la hemorragia varicosa.
que é profilaxis primária e profilaxis secundária de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas? Primária é aquele paciente que nunca sangrou. Secundária é quando o paciente já sangrou, nós teremos que prevenir as recidivas, ou seja, prevenir uma segunda vez que ocorra isso. Por quê? Se o paciente sangrou, o risco de morte desse paciente é de uns 50% mais ou menos. O risco de morte ao ano depois de um segundo sangrado é 70, 80%. Então, o paciente que tem cirroses, eu tenho um parente aí que tem cirroses, generalmente há que se preocupar quando sangra. Depois que sangra, dá uma hemorragia digestiva, aí sim tem pouca sobrevida. Então, hemorragia digestiva aguda varicosa, basicamente, profilaxis primária é propanolol e medidas higiênico-dietéticas, modo assim, bem sencillo. Paciente que nunca sangrou, é profilaxis primária. Paciente que já sangrou, é profilaxis secundária. Pero o que vamos utilizar em profilaxis secundária? Propanolol, drogas vasoativas e também, generalmente, é só o propanolol e também vamos poder fazer profilaxis secundária com chips, clips, y básicamente eso es la profilaxis secundaria para hemorragia digestiva varicosa. Bueno, entonces, tratamento de hemorragia digestiva varicosa. Paciente viene sangrando, vomitando, una hematemesis. Me olvidei a palavra hematemesis, pero aí vino uma hematemesis grave. Primeiro que viene assim paciente sangrando é corrigir a volêmia. Nosotros, essa foi uma trampita aí que generalmente entra nos choice. Gente, sempre quando o paciente vem sangrando, inestável hemodinamicamente, sempre, antes de mais nada, temos que estabilizar esse paciente. Não é fazer a anamnesis. Óbvio que se hace junto, pero, senhor, quantos banhos tem em tu casa? Com quantas pessoas vives? Sos casado, solteiro, viúvo, viudo? Então, tu casa é de madeira, de, não sei, de barro? Não, primeiro temos que tratar, corrigir a hipovolêmia desse paciente. Senão, enquanto estamos perguntando quantas cloacas, quantos, não sei, quantos lugares que há para cagar aí na casa dele paciente, o paciente morre. Então, primeira coisa que vem um paciente sangrando muito é monitoreio oxígeno em vias. Vias, reidratar muito o paciente com cristalóides. Isso, sim ou sim, é lei. Acordando sempre da classificação dos 4 graus de hemorragia digestiva. Grado 1, 2, 3 e 4. Grado 4, mais de 2 litros. Grado 3, 1,5 a 2. Grado 2, 750 a 1,5. E grado 1, 750 mililitros aproximadamente. Bueno. Então, corrigir a hipovolemia, controlar o sangrado o mais rápido possível, prevenir o ressangrado, ou seja, profilaxis secundária, prevenir complicações associadas com o sangrado. Acuérdense que se sangra, a sangre tem muita hemoglobina. Hemoglobina é proteína. Passa no intestino essa proteína, o paciente que já era cirrótico, aí sim rompe o huevo. Porque essa proteína degradada em aminoácidos de líquido não teriam como utilizar para o ciclo de la urea, vai ao cérebro, edema cerebral e tchau ao paciente. Então, sim ou sim, sonda nasogástrica para aspirar essa secreção, essa sangre que está no estômago. E prevenir o deterioro da função hepática. Como se previne o deterioro da função hepática? Obviamente, o paciente tem cirrose, temos cirrose alcoólica. O que devemos fazer? O paciente deve parar de tomar unas. Então, é complicadíssimo o paciente com hemorragia digestiva varicosa, porque se não morreu agora, vai morrer dentro de 1 ou 2 anos. Tá. Vamos, então, ao tratamento específico. Bueno, o que nós vamos utilizar? Podemos utilizar de ligadura elástica, os clips ou bandas hemostásicas, que são essas. Nós podemos utilizar também injeção de substâncias esclerosantes, como a norepinefrina ou adrenalina diluída. Podemos também, em alguns casos, quando o sangrado é leve, se pode solamente com o endoscópio, estou aí vendo, se pode empurrar um pouco de água helada, porque a água helada hace vasoconstricção e pode reduzir o sangrado. Então, sim ou sim, o tratamento desse paciente que está sangrando, nós vamos utilizar de endoscopia, que é o tratamento diagnóstico e terapêutico. Ou seja, é um método diagnóstico e terapêutico. Bueno, então, estabilizamos o paciente, sonda nasogástrica, aspiramos essa sangue para não passar no intestino e fazer merda, uma encefalopatia hepática. Análogos da somatostatina, como telepressina e octreotide. Por que nós vamos dar isso? O paciente vindo sangrando, nós temos que fazer vasoconstricções plásticas para diminuir a pressão portal.
E como nós vamos fazer isso? Com as drogas vasoativas. Essas drogas são caracterizadas por ocasionar uma vasoconstricção esplácnica. Então, se diminui a pressão portal e com isso diminui o sangrado. Essas drogas se mantêm hasta 5, 6 dias como máximo, ¿sí? São drogas endovenosas. E a profilaxis de la peritonitis bacteriana espontânea, quando o paciente já vem com sangrado, já tem que tomar aí um antibiótico, uma norfloxacino ou ceftriaxona por 7 dias. Bueno, paciente que está sangrando, vamos dar, obviamente, lactulosa para começar a estimular seu trânsito intestinal, acelerar o trânsito para evitar essa absorção de los aminoácidos, dessa hemoglobina que vai ser degradada, e prevenção de recorrências com beta-bloqueantes e vedas seriadas, ou seja, endoscopias seriadas. Por quê? Com as endoscopias seriadas, nós conseguimos evaluar como está o clipe, como está a evolução e prevenir o sangrado. Então, profilaxis primária, já vamos deixar claro, esse quando o paciente nunca sangrou. Como eu trato esse paciente? Beta-bloqueante. Sim? Profilaxis secundária, quando o paciente já sangrou, eu vou fazer quais são os tipos de profilaxis secundária? TIPS, métodos que são por endoscopia e o beta-bloqueante, que é o propanolol, ele de eleição. E sempre cuidado com a encefalopatia hepática. Esse acá pode ser que tenha uma encefalopatia hepática, mas eu creio que é de outra coisa. Bueno, então, em resumo, para não quedar mais dúvidas, paciente vindo com suspeita de hemorragia digestiva alta varicosa. Primeiro, drogas vasoativas, somatostatina, octiotride ou telepressina. Generalmente se utiliza o octiotride. Reposição volêmica, ¿sí? E antibiótico. Conseguimos estabilizar o paciente se hace uma veda em menos de 8 horas. ¿Sí? Tenía aí no Power. Esse é um algoritmo. Se hace a veda em menos de 8 horas. Nas primeiras 8 horas é a eleição. E aí podemos utilizar a escleroterapia, que são as substâncias esclerosantes, para cessar essa hemorragia digestiva alta. Bueno, parou de sangrar, tuvimos, por exemplo, generalmente cessa o sangrado em 80%, 90% dos pacientes. Então, sucesso, ok, mantenemos as drogas por 2 a 5 dias, buscamos sempre infecções, porque acuérdense que esse paciente está descompensado por alguma causa, descompensa esse paciente, essa hemorragia digestiva, e estabilidade hemodinâmica. Se o paciente logrou todo isso, ou seja, está sucesso 100%, hacemos a profilaxis secundária com beta-bloqueantes e depois, se necessário, nós utilizamos a cirurgia, que é o TIPS. Pero por que se hace el TIPS? TIPS é uma forma de fazer um shunt para diminuir a pressão portal. Então, tem benefícios e malefícios. Por exemplo, hacemos como se fuera, déjame eu ver, se há acá, creio que não puse na foto de um hígado. Pero basicamente é o seguinte, o TIPS é fazer um shunt que passa por arriba do hígado, então essa sangue que passa por arriba do hígado não detoxifica. O bom é que diminui a pressão portal. O malo é que, como não detoxifica, aumenta os produtos tóxicos em nosso corpo, então tem maior facilidade de ocasionar uma encefalopatia hepática. Pero bueno, o paciente então se melhorou, vai quedar 2 a 5 dias aí internado, sim? E com as drogas vasoativas que vão ser muito úteis para diminuir essa pressão dela vem na porta e isso vai ser com que ocorra um cicatrizado, uma cicatrização correta. Se o paciente não melhorou, ¿sí? Com a veda, ¿sí? Ou seja, no terceiro dia de internação resangrou, é falha terapêutica, nós vamos utilizar, vamos fazer outra veda, e aí, se melhorou, ok, aí é uma profilaxis secundária. Se não, se o sangrado é massivo, nós vamos utilizar o balãozito de Sangstack Blackmore, não se pode deixar mais de 24 horas, e aí depois se pode ir a TIPS ou outra cirurgia. Basicamente, em resumo, é isso. Conseguimos a hemostásia clínica, vamos fazer drogas vasoativas, porque conseguimos a hemostásia, paciente ligou, está sangrando, conseguimos a hemostásia clínica com as drogas, vamos seguir com as drogas vasoativas por 2 a 5 dias. O paciente está estabilizado, hacemos a profilaxis secundária. Se o paciente teve um ressangrado nesses 2 a 5 dias, é falha da hemostásia, falha da profilaxis. Então, segunda veda, se o paciente melhora, ok, a mesma coisa. Se o paciente sangra, depois da segunda veda, balão de Sangstack Blackmore, e aí vamos a TIPS ou cirurgia. Basicamente é isso.
para no errar nunca más un sangrado por hemorragia digestiva alta. Entonces, o se o paciente viene sangrando muito e não conseguimos manter, ou seja, nesse caso acá, paciente vino sangrando muito e não conseguimos lograr a estabilização hemodinâmica, se vai diretamente ao baloncito, se antes de fazer a veda. Se, ojo nisso, me olvidei antes de falar e na classe também creio que eu me olvidei. Então, vino sangrando muito, muitíssimo, assim, hasta por ele. Óbvio que não llega assim, pero sangrando muito, inestável, não conseguimos estabilizar, vai diretamente ao baloncito. Baloncito, menos de 24 horas, vai à cirurgia. Basicamente, isso é de hemorragia digestiva varicosa. Tratamento, agora, creio que quedou bem copado, bem resumido e bem entendido. Bueno, agora vamos ao último ponto de nossa classe, sumamente rapidito acá, síndrome de Mirici. Mirici, síndrome de Mirici. Mirici é ocasionado, então é uma enfermidade rara, generalmente é complicação da colelitiasis crônica, e vai afetar cerca de hasta 4% dos pacientes com colicistite. Colelitiase. Colicistite não, colelitiase. É raro. Generalmente são mulheres em idade fértil que são as mais afetadas, e é caracterizada justo por uma obstrução do ducto hepático. Mirem acá. Obstruye o cálculo estranilocístico, obstruye o ducto hepático. Sí, o sea, não obstruyó só o cístico, obstruyó o conducto hepático e genera flujo retrógrado dessa bilis que estava descendendo. Então, acuérdense que a bilis tem efeito hepatotóxico, pode aumentar um pouquinho as enzimas e passa a la sangre. Essa bilirrubina directa que passa a la sangre, acuérdense que pode dar colúria. Então, se não passa nada por el colédoco, não vai generar, que não vai generar? Isso, não vai tingir las heces com color marrom tabaco. Então, o paciente provavelmente vai vir com uma icterícia muito elevada, o paciente vai vir com prurito, muitas das vezes, de um prurito acá, e também vai vir com acólia ou hipocólia, hasta mesmo. E, obviamente, a tríada de Charcot. Bueno, então, vamos por partes. É caracterizada de síndrome de Mirici, generalmente isso não se pergunta, mas por aí se pergunta, aí já sabe. Sim? Caracterizada por uma obstrução do ducto hepático comum ou del colédoco, sim? Ou del colédoco, que é produzida por uma compressão extrínseca ou por um processo inflamatório do ducto cístico. Por exemplo, impactou acá, empieza a inflamar e produz a obstrução do conducto hepático comum. Qual é a clínica? A tríada de Charcot, dolor em hipocondrio direito, mais Murphy positivo, e icterícia, cólia e colúria. Diagnóstico é clínica e imagem, pero o diagnóstico de certeza é intraoperatório, sim? E o tratamento é a cirurgia, onde vai ser hecho a desobstrução do conducto. Então, o que há que saber de Mirici? Mirici basicamente é a obstrução do conducto hepático comum por um lito, ou por uma obstrução extrínseca, ou por a inflamação. Genera uma clínica bem característica, a bilirrubina do paciente arrebenta para arriba, porque imaginem, está obstruindo todo o conducto hepático comum, vuelve toda a bilirrubina, então, se a bilirrubina total, 15, 20, é altíssima, o paciente vem como se fosse na naranja no consultório, ou na zanahoria, se tão amarillo que quer. Pero bueno, isso é o síndrome de Mirici, tratamento é cirúrgico, não há muito o que fazer. E essa foi a nossa classe plus número 2. Maneira bem resumida, bem sencilla, tratamos de vários pontos recontra mega mix importantes que sí ou sí hay que saber porque são perguntas de exame. Então, nos vemos na próxima classe e hasta a próxima classe. Muitas bendições a todos vocês.